Bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Vamos conhecer a história de Jacó e Esaú, uma jornada de fé, conflitos e bênçãos divinas. O nascimento. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Ele nasceu como fruto de um milagre, pois sua mãe era estéril. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Gênesis 25, 21. Nascimento de Esaú e Jacó. Rebeca concebeu 2 meninos gêmeos, eles brigavam entre si no ventre. Deus falou a Rebeca: há 2 nações dentro de ti, 2 povos virão destes meninos e um será mais forte do que o outro. O primeiro a nascer foi Esaú. Ele saiu ruivo coberto de pelos e por isso foi chamado de Esaú, que significa coberto de pelos. Jacó nasceu em seguida, segurando seu irmão pelo calcanhar, por isso foi chamado Jacó, que significa o que segura pelo calcanhar. O direito de primogenitura de Esaú. Os 2 irmãos cresceram e Esaú se transformou em um homem muito habilidoso com a caça. Isaque amava mais Esaú porque gostava da caça, mas Raquel amava Jacó. Certo dia, Jacó cozinhou uma carne. Esaú chegou cansado do campo e pediu a Jacó que lhe desse um pouco de carne. Jacó respondeu: está bem, mas primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Eu estou quase morrendo. Para que vai me servir a primogenitura nessa hora? Questionou Esaú. Então naquele dia os 2 fizeram juramento, e Esaú vendeu sua primogenitura em troca da comida. O casamento de Esaú. Isaque e sua família moraram por algum tempo na terra de Gerar e nesta terra Esaú, quando tinha 40 anos, tomou por mulher Judite e Basimate. E estas 2 mulheres foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. A bênção de Isaque. Isaque já estava velho e os seus olhos mal podiam ver. Ele chamou Esaú e lhe falou: Esaú, meu filho, prepara uma caça para mim, um ensopado de carne como eu gosto. Depois venha até aqui para que eu te abençoe antes que morra. Quando Rebeca escutou Isaque falando com Esaú, procurou por Jacó e contou o que havia escutado. Então pediu que Jacó matasse 2 cabritos do rebanho e trouxesse para que ela preparasse um ensopado para Isaque. Assim teu pai vai te abençoar também. Jacó respondeu: mas Esaú é homem peludo e eu sou homem liso, meu pai vai notar a diferença e ao invés de me abençoar, irá me amaldiçoar. Meu filho, confia em mim. Apenas faça o que eu te digo. Rebeca preparou o ensopado e vestiu a Jacó com casacos de Esaú, de modo que este parecesse ter mais pelos. E Jacó foi encontrar-se com seu pai. Meu filho, quem és tu? Disse Isaque. Sou Esaú, teu primogênito. Mas como você achou a caça tão rápido? O Senhor me abençoou para que eu achasse. Chega mais perto, filho, para que eu te apalpe e veja se és mesmo Esaú. Isaque continuou. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mas Isaque não reconheceu a fraude e o abençoou dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27 2.27 e fim 29. Depois disso Jacó se retirou e, em seguida, seu irmão Esaú se aproximou com a caça. Isaque perguntou: quem és tu? Teu filho Esaú, o teu primogênito. Então Isaque estremeceu por dentro e exclamou: então quem era aquele que estava aqui? Ele me deu a caça e eu comi e o abençoei com a bênção da primogenitura. E Esaú gritou com grande força: abençoa também a mim, pai. Teu irmão nos enganou e tomou a tua bênção. Esaú chorou e clamou a seu pai: não sobrou para mim nenhuma bênção? E Isaque respondeu: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Gênesis 27:40.
Esaú odiou Jacó pelo que este lhe fizera e prometeu para si mesmo: quando meu pai morrer, matarei meu irmão. A intenção de Esaú chegou aos ouvidos de Rebeca, que advertiu a Jacó: foge para as terras do meu irmão Labão, Jacó, porque senão, teu irmão te matará. Mora com Labão até que passe a fúria de Esaú. O sonho de Jacó em Betel. Isaque chamou a Jacó e o aconselhou: filho, não tome esposa desta terra que estamos. Vá para a terra do irmão de sua mãe e tome como esposa uma de suas filhas. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Gênesis 28, 3, 4. Isaque chamou a Jacó e o aconselhou: filho, não tome esposa desta terra que estamos. Vá para a terra do irmão de sua mãe e tome como esposa uma de suas filhas. Sonho de Jacó. Jacó partiu e no caminho, quando se fez noite, tomou uma pedra como travesseiro e se deitou. E sonhou que havia uma grande escada que ligava céu e terra, os anjos de Deus passavam por ela. De cima da escada Deus falou com ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis 28, 2.13 e 15. Jacó acordou e pensou: na verdade Deus estava neste lugar e eu não percebi. Então ele tirou a pedra que havia usado como travesseiro e fez um altar, e chamou o lugar de Betel. Ele prometeu a Deus que se ele o guardasse na viagem e no retorno para casa ele seria o seu servo e lhe daria o dízimo de tudo quanto ganhasse. E assim termina o sonho de Jacó. Jacó e Raquel. O primeiro encontro de Jacó com Raquel se deu da seguinte forma. Perto de onde Jacó estava havia um poço e alguns homens com seus rebanhos. Jacó perguntou: olá, amigos, vocês conhecem um homem chamado Labão? Ele ainda vive? Está bem? Conhecemos, ele está bem. Olha, vem vindo a filha dele lá adiante, o nome dela é Raquel. Quando ela chegou, Jacó tirou a pedra que estava sobre o poço e deu de beber às ovelhas dela. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu, e o anunciou a seu pai. Gênesis 29, 11,12. Labão ficou muito feliz com o encontro e acolheu Jacó em sua casa. Depois combinou de lhe pagar um salário por seu serviço. Jacó disse: 7 anos te servirei pela tua filha menor. E respondeu Labão: melhor que eu a dê para ti do que para outro. Aceito a proposta. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, 2.20. E cumprindo os 7 anos, Jacó reivindicou o direito de tomar Raquel por esposa. Labão fez um banquete, mas deu para Jacó a Lia, sua filha mais velha. De manhã Jacó percebeu que fora enganado e procurou Labão. Por que me enganaste? 7 anos te servi por Raquel. E Labão disse: não se faz assim em Israel. Primeiro se dá a mais velha e depois a mais nova, por isso por mais 7 anos de serviço Raquel será dada. Jacó concordou. Labão aceitou que Raquel fosse dada a Jacó como esposa uma semana depois destas coisas. Mas Jacó o serviu por mais 7 anos. Jacó amou a Raquel mais do que a Lia. E Deus viu que Lia era desprezada e lhe abriu o ventre, e ela deu a Jacó 4 filhos homens: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, porém, era estéril. Posteriormente, Raquel deu a Jacó um filho chamado José, que depois acabou sendo vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. Raquel ainda deu à luz a mais um filho chamado Benjamim, e morreu no parto. Lia e Raquel. Depois que Lia já havia dado vários filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã. Então Raquel chamou a Jacó e disse:
Me dê filhos, senão eu morro. Jacó ficou muito irado com essas palavras e respondeu: Eu estou por acaso no lugar de Deus para que te dê filhos? Raquel fez a seguinte proposta: Coabita com a minha serva Bila, para que ela conceba e eu tenha um filho por meio dela. Assim fez Jacó. Bila deu à luz a um menino que foi chamado Dan, e outra vez concebeu Bila e deu à luz a um menino que foi chamado Naftali. Lia, ao ver essas coisas, pediu para que Jacó se deitasse com sua serva Zilpa. Ele fez isso e Zilpa concebeu um menino que se chamou Gade. Zilpa também deu à luz a um segundo filho, que se chamou Asser. As mandrágoras de Ruben. Certo dia Ruben achou algumas mandrágoras na colheita e Raquel o encontrou e pediu que ele lhe desse a planta. Quando Lia ficou sabendo disso, foi procurar Raquel e disse: É já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Gênesis 30:15. Raquel disse que Lia poderia se deitar com Jacó naquela noite em troca da mandrágoras. Lia concordou e depois de ter se deitado com Jacó, concebeu novamente e deu à luz um menino que se chamou Isacar. Lia concebeu também mais uma vez, e deu à luz um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Gênesis 32:20. Depois ainda teve uma filha que foi chamada de Diná. Raquel torna-se mãe. Deus se lembrou de Raquel e a ouviu e permitiu que concebesse. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Gênesis 32:23,24. História de Jacó e Labão. Jacó e Labão. Quando Raquel concebeu seu primeiro filho, Jacó procurou Labão e lhe pediu: Deixa eu retornar à minha terra com tudo o que é meu, porque todo esse tempo te servi. Fica, Jacó, porque Deus me abençoou por amor de ti. Diga-me quanto você quer ganhar de salário e eu te pagarei. Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Gênesis 32:31,32. Jacó deu um jeito para que todas as ovelhas que nascessem fortes fossem dele e as fracas de Labão. Assim, cresceu Jacó em rebanhos, filhos, servos e servas e se tornou grande. A prosperidade de Jacó incomoda Labão. Passado um tempo, os filhos de Labão começaram a comentar que Jacó havia tomado tudo o que era de seu pai. E chegando isso aos ouvidos de Labão, ele começou a se aborrecer de Jacó e já o olhava torto. Deus disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais, porque eu serei contigo. Então Jacó chamou Lia e Raquel e relatou o que estava ouvindo de Deus e qual era o seu desejo. Então suas mulheres lhe disseram: Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos, agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Gênesis 31:15-16. Jacó pegou tudo o que possuía, seus rebanhos, filhos e esposas, e fugiu de Labão para a terra de seus pais. Raquel, antes de sair, roubou os ídolos de seu pai. Labão, quando ficou sabendo que Jacó havia fugido, saiu atrás dele e o alcançou na montanha de Gileade. Mas Deus advertiu Labão em sonho: Não fale nem bem nem mal a Jacó. Quando Labão encontrou a Jacó, ele disse: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Gênesis 31:26 e 29.
Jacó respondeu: Tive medo que você não deixasse que suas filhas viessem comigo. Quanto aos seus deuses, aquele que for achado com eles deve ser morto. Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Labão e seus servos procuraram, mas não acharam os ídolos. Raquel havia escondido muito bem. Então Jacó ficou furioso e desabafou: Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Gênesis 31, 2.42. Labão propôs que os dois fizessem uma aliança de respeito mútuo. E assim foi feito. Jacó ofereceu sacrifício e ergueu um monte de pedras. Eles comeram o pão juntos e pela manhã Labão se despediu de suas filhas e partiu. Quando estava a caminho de sua terra, Jacó enviou à sua frente mensageiros para encontrar com Esaú com o seguinte recado: Eu estive na terra de Labão todo esse tempo. E o Senhor me abençoou com servas e servos e rebanhos, por isso aceita meu presente. Os servos voltaram dizendo que Esaú estava vindo, juntamente com os seus 400 homens, encontrar-se pessoalmente com Jacó. Jacó ficou muito angustiado e teve medo. Separou os que com ele estavam em 2 grupos, porque pensou: se Esaú vier guerrear, um dos grupos se salvará. Depois Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te à tua terra, e à tua parentela, e far-te-ei bem, menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. Gênesis 32, 9. E Jacó separou uma quantidade muito grande de animais para oferecer para seu irmão com o fim de aplacar a ira. Ele mandou seus servos com os presentes à frente dele. Ele despediu seus filhos e suas mulheres e os escondeu. Jacó luta com Deus no Val de Jaboque. O rio Jaboque é um dos 2 principais pontos do rio Jordão, à margem leste, na Jordânia. Deságua no Jordão entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. É mencionado na Bíblia diversas vezes. A primeira menção ocorreu no caso de Jacó, quando ele lutou com o anjo do Senhor, antes do encontro com Esaú. Naquela mesma noite em que Jacó deixou Labão e partiu, ele lutou com um homem até o amanhecer. E vendo o homem que não conseguia vencer, tocou a coxa de Jacó e este ficou manco. Então o homem disse: Deixa eu ir porque está quase amanhecendo. Não te deixarei ir até que me abençoes. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 2.30. O homem, na realidade, era um anjo. Provavelmente Deus tenha testado a disposição e a fé de Jacó em lutar sem desistir até conseguir a bênção. Jacó, mais uma vez, mostra que dá valor às bênçãos espirituais. O outro episódio é quando ele toma o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, que por sua vez, não deu valor. O encontro de Esaú e Jacó. Jacó e Esaú se reencontram. Jacó avistou Esaú de longe e inclinou-se sobre a terra 7 vezes. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Esaú perguntou: Quem são todas essas pessoas que estão contigo, Jacó? São os filhos e filhas que Deus me deu. E os rebanhos que recebi de ti? Não preciso de presentes, irmão. Deus me abençoou muito também. Jacó insistiu para que Esaú aceitasse os presentes. Esaú propôs que os 2 caminhassem juntos com os seus bandos. Mas Jacó disse: Irmão, tenho meninos pequenos e vacas de leite, eles não podem andar muito rápido. Passa à minha frente, eu vou atrás de ti, nos encontramos em Seir. E assim Esaú seguiu viagem. Jacó foi para Salém e fez cabanas naquela terra.
Edificou também um altar para Deus e o chamou de Deus, o Deus de Israel. O caso de Diná. Diná, filha de Lia, saiu para conhecer as mulheres que se encontravam naquela terra. Mas o príncipe daquele lugar sequestrou Diná e deitou-se com ela, violando-a. Depois disso, sua alma se apegou a Diná e falou com afeto com ela. Pediu para que seu pai a desse como esposa para ele. Jacó ficou sabendo deste acontecimento e o pai de Siquém, Amor, foi falar com ele dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Gênesis 34, 8-10. Os irmãos de Diná ouviram essa proposta e disseram: Tudo bem ela ser dada em casamento para ele, mas não podemos oferecê-la sem que o príncipe seja circuncidado. E não podemos nos juntar como povo sem que todos vocês se circuncidem. Essas palavras foram boas ao rei daquela cidade, que propôs que o seu povo se circuncidassem e em troca eles se misturariam com o povo de Jacó. No terceiro dia em que todos já estavam circuncidados e sentiam a dor mais aguda, 2 dos filhos de Jacó, Levi e Simeão, foram à cidade e mataram todos os homens, inclusive o príncipe e o rei. E tomaram Diná do palácio. Levaram presas as mulheres e saquearam a cidade. Jacó, ao saber disso, disse-lhes: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. Gênesis 34, 30. Eles responderam: Eles não deviam ter desonrado nossa irmã, tratando-a como uma prostituta. A peregrinação de Jacó. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Gênesis 35, 1. Jacó se purificou e todos que estavam com ele fizeram o mesmo, expulsaram os deuses estranhos e trocaram as vestes. Então fizeram um altar para o Senhor em Betel. Deus apareceu para Jacó e falou: Jacó, eu vou fazer de ti uma grande nação e te darei essa terra. Agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel. A morte de Raquel e Isaque. Passado algum tempo, Raquel deu à luz mais uma vez e o seu parto foi muito penoso e veio a falecer. Raquel deu o nome de seu filho de Benoni, que quer dizer, filho da minha dor. Mas Jacó mudou o seu nome para Benjamim, que significa filho da felicidade. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, 19. Jacó reencontrou seu pai Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 35, 28,29. Depois desses acontecimentos, a Bíblia relata a história de José. Depois que José se tornou governador do Egito, ele manda chamar Jacó para passar seus últimos dias com ele. Antes de Jacó descer ao Egito, Deus apareceu para ele em sonho e disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Gênesis 46, 3, 4. Então Jacó foi para o Egito com toda a sua família e seus bens. Jacó abençoou os filhos de José. Passado algum tempo, Jacó ficou doente e José, sabendo disso, levou os seus 2 filhos para que os abençoasse. Jacó os abençoou e também chamou os seus 12 filhos e sobre cada um deles profetizou. Ver bênção em Gênesis 49. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Gênesis 48, 21. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 49, 33. José o levou para ser sepultado em Canaã, na cova que Abraão havia comprado. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, dê like e se inscreva.